Bem, pessoal, nessa figura aqui, vocês têm uma figura não conhecida. O que nós devemos fazer? Vocês podem fazer cortes horizontais ou verticais. Eu vou fazer um corte horizontal aqui, ó, dividindo a figura em duas partes. Então, o que acontece? Aqui nós temos um retângulo de 8 por 3 e aqui nós temos um triângulo. Como este lado aqui todo mede 6, mas vindo daqui 3, aqui também mede 3, isso significa que dos 6 que nós temos no total, aqui fica 3. Então, o nosso triângulo tem uma altura de 3 centímetros, certo? Dos 6 do total. Se nós observarmos, aqui tem 4. O total aqui da base do nosso retângulo tem 8. Se a gente deixar de lado 4, sobra mais 4 aqui. Então, aqui nós podemos escrever que temos 4 centímetros de base, tá? 4 centímetros aqui e aqui 3. Então, eu escrevi aqui, então, como reparti na horizontal e encontrei um triângulo e um retângulo. Então, as fórmulas estão aqui e eu substituí os valores. Então, a área de toda essa figura é base. A base do triângulo é essa base que eu acabei de desenhar de verde, agora estou passando de vermelho. Vezes 3, que é a altura aqui, que a gente descobriu, dividido por 2, que é a fórmula do triângulo. Mais 8 vezes 3, que é a fórmula do retângulo, que é 24. Fazendo as contas necessárias, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. E 8 vezes 3, 24. 24 está aqui. E aí, somando tudo, nós temos uma área da figura de 30 centímetros quadrados. Ó, vou colocar aqui, finalizando, 30 centímetros quadrados. Nessa figura, tá? Olha, nosso objetivo é encontrar a área da região colorida. E nitidamente é visível que a região colorida é um triângulo. Olha aqui, ó, nós temos um triângulo aqui, ó. Aqui pode ser considerado a altura e aqui a base. E nós temos 4 idênticos. Então, eu faço a área de 1 e multiplico por 4, como eu fiz aqui. Então, a base é 3, a altura é 3, dividido por 2, como a gente fez lá na anterior. 3 vezes 3, 9, tá aqui, né? Ó, eu vou colocar uma flechinha, 3 vezes 3, 9, dividido por 2 deu 4,5. 4,5 vezes 4, porque temos 4 triângulos idênticos, ou seja, 18 centímetros quadrados é a área da figura. Já nessa figura, nós queremos descobrir a área da região colorida interna. Ó. Não devemos calcular a área da região colorida, e para isso devemos calcular a hipotenusa. Por que a hipotenusa? Porque a hipotenusa aqui, tá? De qualquer um dos triângulos, eu vou usar esse daqui como referência, ele é ao lado do quadrado da região interna, certo? Então, eu fiz aqui, então, usando o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Os catetos quem são? 1 centímetro e 7 centímetros. Aí, troquei o cateto por 7, outro cateto por 1. 7 ao quadrado, 49. 1 ao quadrado, 1. 49 mais 1, 50. Como está ao quadrado, faz raiz. Não fiz por fatoração e sim usei a calculadora, e aproximadamente 7,07 centímetros é o valor da hipotenusa aqui, ó, tá, pessoal? Então, esse é o valor da hipotenusa que eu tô passando de vermelho novamente. Esse valor, então, será usado como hipotenusa, mas ele é o valor do lado do quadrado. Fazendo a fórmula, então, do quadrado, que é lado ao quadrado, área igual a 7,07 ao quadrado. Então, a nossa área da região interna é 49,98 centímetros quadrados. E, por fim, nós temos uma imagem aqui que é um triângulo juntamente com um semicírculo. E o que acontece? Para saber a área do triângulo, nós temos os elementos necessários. Mas, para encontrar a área do semicírculo, nós temos que encontrar quanto mede esta medida aqui, que na verdade é ao mesmo tempo, essa medida que eu estou passando de amarelo é o diâmetro do semicírculo e é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo aqui na parte de baixo. Então, usando Pitágoras novamente, olha aqui, substituindo então um cateto é 4 e outro cateto é 3, nós temos então como chegar ao valor da hipotenusa.
Aí, fazendo os cálculos necessários, chegamos que a hipotenusa é 5. Mas, o que nós temos que fazer? Nós encontramos, então, o diâmetro. E nós dividimos por 2, olha aqui, dividimos o seu valor por 2 para encontrarmos o raio, que é 2,5 metros. Porque para a fórmula aqui nós precisamos do raio. Então, a área dessa figura aqui vai ficar a base vezes a altura dividido por 2, que é do triângulo, mais π vezes raio ao quadrado dividido por 2, porque é um semicírculo. 4 vezes 3, 4 de base, 3 da altura do triângulo. E aqui, substituindo o raio por 2,5, o π vale 3,14. Aqui eu já multipliquei, já fiz a conta, 2,5 vezes 2,5 vezes 3,14, que deu 19,625. Dividido por 2. Então, 4 vezes 3, 12 do triângulo, dividido por 2. E 19,625 dividido por 2. Então, aqui deu 6, 12 por 2, 6, mais 9,825. Somando os dois valores, significa que a área, o espaço ocupado por essa região aqui, dá 15,825 metros quadrados.